Boa noite. Ser cristão é caminhar nas pegadas de Cristo, é estar em comunhão com Ele. Amanhã é o 33º domingo do tempo comum. Nesse domingo, vamos refletir o Evangelho de Lucas, que é o capítulo 21, versículo 5 até o 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentaram a respeito do templo que era enfeitado com pedras e ofertas votivas. Disse Jesus: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Esse é o início do Evangelho, do versículo 5 até o versículo 6, onde Jesus vai fazer essa consideração, né? Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Certamente muitos ficavam encantados com a beleza do templo, aquelas pedras sobre aquelas outras pedras, tudo muito, muito bem arrumado. E Jesus faz esta colocação, certamente colocando em choque muitas pessoas. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Aí Jesus diz: não sigais esta gente. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Aí Jesus vai e diz: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Pois bem, Jesus vai dizer, antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. E sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Jesus aponta uma realidade que, se nós olharmos um pouco para o nosso tempo de guerra, de violência, tanta confusão, né? E é importante a gente fazer esta reflexão e pensarmos no nosso papel como cristãos, né, no século XXI, qual é a nossa missão diante das crises, diante dessas crises, né, diante dessas problemáticas atuais. Jesus vai dizer: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E assim o evangelista, esse evangelho se encerra nesse versículo 19.
e assim ireis ganhar a vida, permanecendo firmes, né, na fé. Pois é. Então Jesus, ele certamente quando ele chega, está caminhando para Jerusalém, e muitos devotos, muitos romeiros da época, vai para Jerusalém, para o templo, né, para colocar suas ofertas, né, para ter uma proximidade com Deus. Mas Jesus, ele faz uma reflexão sobre essa ida ao templo, né? Muitas vezes a gente pode enxergar somente a aparência, mas não é de aparência que o cristão viverá. Existe uma dura realidade em que devemos lutar. Jesus vai abrir os olhos do povo do seu tempo para aquela realidade em que eles estão vivendo. Então, ser cristão significa dizer que é alguém que caminha nas pegadas de quem vai seguindo o caminho, que é o próprio Jesus. Mas não é importante só seguir, é importante também viver em comunhão com Ele, com Jesus Cristo. Então, diante desta reflexão, podemos pensar, né, de que modo agiremos a partir desse Evangelho. De que modo agiremos? E nós somos chamados para agir em defesa do reino de Deus, em meio a tantos desafios, o reino de amor, o reino de justiça, de paz. Também é importante que o cristão do século XXI tenha consciência de que o seu papel também é defender a casa comum, como fala o Papa Francisco. Então, proteger o meio ambiente e a dignidade humana também faz parte do critério do Evangelho, é evangelização. E, por fim, comprometer-se com os pobres, com os mais vulneráveis. Por isso, nesse domingo, celebramos pelo 6º ano consecutivo, o Dia Mundial do Pobre. Esse dia foi escolhido pelo Papa Francisco, Dia Mundial do Pobre. Como cristãos, nossa opção é esta opção que Jesus fez pelos mais pobres. Porque existe uma ligação entre o ser cristão com os empobrecidos. O cristão, ele vai lutar durante toda a vida para cooperar pela libertação daqueles que sofrem. Pois o empobrecimento dos pobres significa uma injustiça. Então, toda a miséria, ela é fruto dessa injustiça e deve ser combatida pelos cristãos. Por nós que nos dizemos discípulos missionários, devemos combater tudo aquilo que prejudica a dignidade humana. Fiquem com essa reflexão e façamos uma boa leitura deste Evangelho, vivendo esse domingo do Senhor, um domingo de reflexão, de paz e de amor para todos.